Olá, nós estamos aqui em mais um podcast da Faculdade Minas Gerais, FAMIG e FEAMIG. E hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para qualquer recém-formado: a gestão financeira após a conclusão da graduação. Como planejar o futuro, poupar, investir e se preparar para os desafios do mercado. Para isso, nós temos um convidado muito especial, o professor Carlos Henrique Passos Mairink. O professor Mairink é doutor em Direito Empresarial pela PUC Minas, mestre em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos, especialista em Direito Público pelo Centro Universitário Newton Paiva, especialista em Libras pela Faculdade IMES e é graduado em Direito pela Faculdade Milton Campos. Além disso, o professor Mairink é graduando em Medicina e é coordenador do Núcleo de Trabalho de Conclusão Científica aqui da FAMIG. Também ele coordena o Núcleo de Iniciação Científica e Pesquisas, é professor, é advogado, enfim, nós estamos aqui diante de uma autoridade no assunto para aprendermos um pouco mais sobre a importância do planejamento financeiro. Seja muito bem-vindo, professor Mairink. Obrigado, Cida. É um prazer estar presente aqui com vocês nesse podcast, falar sobre um assunto que é um assunto desafiador, né? Eu me lembro, quando da minha formatura, eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição financeira e vi ali muitos colegas, né? E a partir disso, a partir desse momento também, eu tive a oportunidade de ver vários colegas com alguns desafios, também na medicina. Nós vamos ter a oportunidade de falar bem aí sobre esse assunto hoje. Espero, né, claro, também corresponder às expectativas. Com certeza. Bom, nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre a importância do planejamento financeiro. Por que é tão importante esta etapa? Professor, segundo alguns dados do Serasa, cerca de 48% dos jovens brasileiros entre 18 e 30 anos estão inadimplentes. E muitas vezes essa inadimplência ela é gerada pela falta de planejamento financeiro ao sair da faculdade. É o recém-formado que, por não estar preparado para gerir aí financeiramente a sua vida, ele acaba se comprometendo financeiramente. Essa transição da vida acadêmica para o profissional traz novos desafios financeiros. Por que o planejamento financeiro é essencial para esse momento? Então, quando nós estamos ainda na graduação, nós estamos muitas das vezes nessa transição, né? Muitos ainda são jovens, ou alguns já com uma experiência, mas esse ambiente acadêmico nos toma muito tempo técnico. Nós paramos um pouco para o desenvolvimento técnico e deixamos algumas outras habilidades de lado. É importante também destacar que durante toda a trajetória de ensino, até mesmo antes da graduação, poucos têm acesso a essa educação financeira. E quando se depara ali numa graduação, e logo terminando essa graduação e tendo ali um conhecimento técnico e entrando para o mercado de trabalho, abre-se uma porta que ele fica sem saber o que fazer. São muitas expectativas geradas. E como não teve uma sólida educação financeira durante todos os anos, nós vemos ali que o desafio maior é realmente controlar agora. E aí, infelizmente, nós percebemos que muitos têm muita dificuldade. E que é uma das formas também de até se decepcionar com o curso. Muitas das vezes nem é a técnica do curso, mas esse lugar no mercado é que causa essa dificuldade financeira, que causa muitas vezes uma frustração. Então, você acredita que essa ausência aí de capacitação para gerir financeiramente a profissão gera frustração que pode levar a pessoa a desistir da profissão? Eu não tenho dúvidas disso, né? É muito comum cursos de longa duração, 5 anos, os alunos eles não têm uma educação financeira, um planejamento estratégico, o empreendedorismo necessário para o desenvolvimento das suas habilidades e competências, né? E ao logo se formar, muitas das vezes é difícil ter o primeiro emprego. E muitos eles vão se aventurar na própria exercício da sua própria atividade, da sua profissão.
No direito vai montar um escritório, na odontologia vai montar um consultório, na medicina vai começar a buscar clientes, né? E ali, naquele primeiro momento, a dificuldade de encontrar um cliente, um paciente, torna-se ali um pouco frustrante quando não tem um primeiro emprego. E não raramente também, essas pessoas, esses alunos, eles já saem de um meio universitário com algumas, né, ou se não vários compromissos financeiros, como muitas das vezes financiamentos, né, Fiéis, né? FIES, né? Então, assim, esse conjunto E- também, né, esse conjunto de fatores, aliados também, claro, uma condição socioeconômica do país, isso pode se gerar uma frustração, sem dúvida. E aí, a educação financeira, ela serve para isso, né? Sempre pensar em poupar, economizar. Então, assim, se nós tivéssemos uma educação financeira ao longo de toda a sua formação acadêmica, não só na graduação, a graduação é imprescindível porque ele já vai praticamente entrar no mercado de trabalho. Mas se tivéssemos ao longo de toda a sua vida educacional, eu acho que poderia minimizar algumas frustrações, sem sombra de dúvidas. Muito bem. Bom, um outro dado também de pesquisa, uma pesquisa do C6 Bank e PEC revelou que 63% dos jovens brasileiros nunca receberam educação financeira na escola ou na faculdade, o que pode levar a dificuldades na gestão do primeiro salário. Quais são as primeiras medidas que um recém-formado deve tomar para garantir uma boa saúde financeira, professor? Então, eu sempre falo isso e eu acho que eu aprendi isso na minha vida também profissional, porque como eu tive a oportunidade de dizer no início, trabalhei no sistema financeiro também. Durante 13 anos fui funcionário do Banco Bradesco. Então, acaba que nós vivenciamos esse lado o tempo todo, né? E graças a Deus isso foi uma escola para mim, realmente, agradeço muito. Eu acho que o mais importante é poupar, né? Equilibrar os seus gastos. Ah, não consigo poupar. Tudo bem, mas pelo menos não pode gastar mais do que efetivamente. Um grande problema que surge é o seguinte: eu tive a oportunidade de falar que a graduação, muitas vezes, o curso é muito longo, são 5 anos, depende da idade que entrou na faculdade, então isso gera uma série de expectativas. E aí você acaba de formar, e muitas das vezes você consegue o seu primeiro emprego, você quer suprir todas aquelas deficiências do passado. O que eu chamo de deficiências? De todas aquelas suas vontades, melhor dizendo. Você quer ter logo um veículo automotor, você quer ter um apartamento, você quer constituir família. Não tem nada de errado com isso. Esse é Uhum. o caminho mesmo, tem É que um fazer tudo direito, né, isso. de cada um, né? Claro. Mas tem que fazer uma boa gestão, né? Tem uma frase, eu costumo dizer muito que esses ditados populares, eles têm um fundo de verdade. Não importa o tanto que você ganha, na verdade o que importa é o tanto que você gasta, né? Então, eu acho que o planejamento, essa educação financeira perpassa primeiro pela necessidade de se entender o que você realmente ganha e o que você pode gastar. A partir do momento que você consegue entender o que você efetivamente ganha e o que você pode gastar, e você começa já a ter um planejamento. Aí você pode pensar efetivamente naquilo que você vai, como que eu posso dizer, poupar, gastar, investir, né? E utilizar também, claro, pensar sempre numa reserva, né? Então, eu acho que começa primeiro entendendo o que efetivamente você ganha, para a partir daí você começar a trilhar outros caminhos. Muito bem, professor. Então, nessa toada aí, né, da gestão financeira no início da carreira, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse tempo, desse momento em que a pessoa, o jovem, o recém-formado, ele deve começar a se preocupar. Então, é porque a gente sabe muitas vezes que a falta de conhecimento sobre investimento, sobre impostos, sobre planejamento de aposentadoria, ela pode resultar em más decisões financeiras, Sem né? dúvida. Eu acho que isso é quase que uma verdade para todos. Quando que o recém-formado ele deve começar a se preocupar, então, com isso, com os investimentos, com os impostos, com a estrutura que ele vai ter que gerir e principalmente com esse planejamento
para um momento em que ele não mais estiver com a sua capacidade de produção tão aprimorada, que é o momento da aposentadoria. Como que a gente poderia, quando poderia o recém-formado iniciar essa preocupação? Na verdade, o ideal é que ele comece essa preocupação desde que ele entrou na faculdade mesmo. Só que nós sabemos que isso efetivamente vai ser um pouco mais difícil, porque ele tem que se preocupar em ter uma formação técnica, né? E aí nós temos alguns caminhos para serem seguidos. Primeiro, eu gostaria de falar o seguinte para quem está recém-formado também. Aí vai uma dica também preciosa. Eu acho que essa formação técnica única e exclusiva da graduação não pode ser suficiente, né? Ele tem que se pensar sempre em se aprimorar, porque nós vamos ter a dificuldade do primeiro emprego, isso é inegável. Eu acho que a forma mais fácil de se conseguir efetivamente ter ali um valor para aí sim pensar em investimento, assim, os seus gastos pessoais, a sua aposentadoria, perpassa muito, penso eu, hoje pelo empreendedorismo, pela especialização. Eu acho que se mostra fundamental não ficar única e exclusivamente com aquele conhecimento técnico, né, da graduação. Ele é fundamental para você iniciar a sua vida acadêmica, a sua jornada financeira, a sua jornada de vida ali profissional. Mas há necessidade da especialização para poder estar melhor adequado nesse mercado. Pronto. A partir do momento em que ele está nesse mercado agora, ou ele tem uma especialização, ou ele consegue realizar agora os seus ganhos, aí tem que começar a preocupar. A partir do momento que ganhou, vamos supor, se ele for um salário, ele vai ter que começar a pensar em poupar, vai começar a pensar na sua aposentadoria. Muito difícil hoje, né, uma aposentadoria pelo INSS, pelo valor muito baixo da aposentadoria, pelo tempo, pelas regras de transição que acontecem a todo momento. Então, sempre pensar uma previdência privada, que eu acho que isso vai dar uma garantia para ele de uma complementação da aposentadoria. Ele não vai abrir mão do INSS, ele também vai ter, mas a previdência privada pode lhe garantir ali uma complementação, eventualmente num problema de saúde, uma indenização. Eu acho que uma previdência privada é sempre um caminho. Paralelamente a isso, eu acho que 20% daquilo que ele ganha, se ele fizer uma reserva e poupar, utilizar desses 20%, tanto para poupar quanto para fazer uma reserva, eu acho que fica bem legal. Eu acho que ele consegue pensar, né? Fazer inicialmente investimentos seguros, essas questões todas, né? Investimento seguro eu falo CDB, por exemplo, não arriscar em criptomoedas, bolsa de valores, a não ser que faça um estudo maior com isso. Mas assim, pontapé inicial, tentar se especializar, ter uma sólida formação, depois disso, tentar se empreender, que eu acho que é uma forma mais fácil de conseguir um ganho financeiro, realizar as especializações para estar melhor no mercado. A partir do momento que está no mercado, pensar sim na aposentadoria, né? Complementar uma previdência privada, começar a abrir os olhos também para essa poupança, né? Amanhã a gente não sabe do dia de amanhã, pode acontecer algum imprevisto. Ter uma reserva ela é sempre fundamental, porque muitas das vezes pode acontecer um desemprego, uma doença, algo Sim. que a gente está sempre sujeito. Além disso, claro, tem que escolher a melhor forma de exercer a atividade econômica. Não dá para ficar na informalidade. Se for necessário, constitui uma pessoa jurídica, procure um auxílio, verifique qual que é a melhor forma de tributação. Se faz fundamental ter uma ciência do qual é a melhor forma de pagar os impostos, porque os impostos eles serão devidos e eles deverão ser pagos. Mas existem a possibilidade de ser realizada atividades, quer seja pessoa jurídica, limitando responsabilidades, verificando se vai ser sócio ou se vai ser uma sociedade unipessoal. Tem que se fazer um estudo. É muito importante também ter essa gestão do pagamento dos tributos para que isso possa, né, fortalecer esses ganhos, porque você vai deixar de pagar algo ou você, no final das contas, está sempre economizando. E é curioso, né? Porque, como o professor bem pontuou aqui no início da nossa conversa, a pessoa passa 5 anos dentro de uma faculdade, em média, 4, 5 anos. Muitas vezes ela termina o tempo ali da graduação e parte para uma especialização. E esse tema, na maioria das vezes, ele nem sequer chega ao aluno.
Porque tudo isso que o professor está dizendo aqui, e aí me corrija, professor, Né? se eu estiver enganada, mas isso tem a ver com o desenvolvimento de habilidades e competências para gerir o negócio, para escolher como financiar melhor, como organizar melhor, como aplicar melhor os seus ganhos e até como se organizar quando não se está tendo ganhos. Sem dúvida. Que talvez seja a maior realidade aí daqueles que começam a carreira. E aí, quando a gente fala nesse desenvolver habilidades, desenvolver competências profissionais, e principalmente estando recém-formado, qual que seria a forma mais segura, ou se teria essa forma mais segura para a gestão financeira? Como é que o senhor enxerga isso? Isso é possível da gente pensar ou não? Como que você poderia me ajudar nesse sentido? Então, eu acho que o primeiro ponto é fundamental escolher uma instituição de ensino preocupada em desenvolver essas habilidades e competências. Hoje aqui na FEAMIG, nós temos o prazer de desenvolver essas habilidades e competências nos nossos alunos. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Por quê? Essas habilidades e competências, elas deveriam ser introduzidas pelos familiares e ao longo de todo o ciclo educacional, como disse. Mas se elas não foram realizadas, nós temos que suprir essas deficiências em algum momento. E aí nós estamos na graduação. Dentro da graduação, essas habilidades e competências começam a ser trabalhadas, mas elas não são suficientes. É necessário fazer cursos. Hoje existem podcasts com qualidade, existem cursos gratuitos na internet. Nós conseguimos muito, né? Por exemplo, a Bolsa de Valores disponibiliza uma série de questões de curso. Hoje a B3, né? A CVM também, a Comissão de Valores Mobiliários, disponibiliza, o Banco Central disponibiliza. Ou seja, são órgãos, acho que SPC, Serasa, todos esses órgãos disponibilizam esses cursos de educação financeira de forma gratuita, né? E são órgãos oficiais e são tão importantes para esse desenvolvimento. Então, realizar cursos, se especializar, buscar ajuda nessa questão de educação financeira, eu acho que é um ponto fundamental. Mas, como dito, a graduação também, ela tem que preocupar com seus alunos e ela tem que abrir os olhos e fazer esse despertar, porque muitas das vezes o aluno não tem consciência dessa necessidade, né? E quando ele é jogado no mercado é que ele se assusta, né? Então, assim, aqueles que já passaram pela graduação e não tiveram essa oportunidade, meu conselho é procurar, né, esses cursos que são gratuitos, esses cursos que são ofertados pelo sistema financeiro, os próprios bancos também, todos têm esses cursos gratuitos, essas plataformas. Eu acho que é um pontapé inicial. Você acha que uma mentoria financeira seria algo aplicável? Sem dúvida, mas eu sempre faço algumas ressalvas. Inicialmente, você tem que procurar informações muito sólidas sobre aquela pessoa que vai dar aquela mentoria financeira. Hoje nós vivemos numa era digital e muitas das vezes nós encontramos alguns cursos, algumas mentorias que talvez não traduzem aquilo que efetivamente a pessoa espera. Toda vez que estiver te dando um retorno rápido, um ganho muito extraordinário, promessas efetivas, eu acho que não é o caminho. Desconfie. Eu acho que não é o caminho, porque não é fácil, né? É algo que vem com o tempo, vem com o aprendizado. Então nós precisamos efetivamente de uma formação. Eu acho que a educação financeira perpassa por essa necessidade de formação. E isso é muito interessante, né, professor? Porque o senhor traz aqui algumas informações que vão ao encontro até do projeto pedagógico da Faculdade FAMIG e FEAMIG, que é exatamente tratar e cuidar desse recém-formado, desse profissional que irá para o mercado, preparando-o não somente com o conhecimento técnico, mas também com essa preocupação, né, para a prática profissional. A gente percebe isso nos cursos, essa preocupação com o que o profissional fará pós-formado. E isso é bem, bem interessante, porque o mercado de trabalho ele é muito desafiador para quem está saindo da faculdade. Sem dúvida. E aí eu te pergunto, como que um recém-formado ele pode se posicionar bem e conquistar a estabilidade financeira? Principalmente esse que não foi formado pela FAMIG e FEAMIG. Como que ele vai se posicionar? E o senhor, de alguma forma, já falou
sobre buscar cursos, sobre fazer essa gestão. Mas, assim, a gente poderia entrar um pouco mais nesse tema para aquelas pessoas que estão aí, né, que estão formados, e a gente costuma brincar, né? É o último ano, não é o problema, é o ano seguinte ao último ano é que gera o problema para o recém-formado. Como que o senhor pensaria sobre isso? O último ano gera esse problema mesmo, que nós vemos que enquanto ele está matriculado, ele ainda é graduando, ele está em processo de formação, depois ele já está formado e está preocupado com isso, né? Então, Cida, na verdade, é, o caminho é essa busca pelo conhecimento mesmo. Não tem jeito, né? Mas só que hoje também eu queria destacar, e na minha fala anterior, só reforçando, faltou também eu trazer uma ferramenta importantíssima, né? Hoje, com o auxílio da inteligência artificial, eu acho que a própria inteligência artificial pode ser um aliado, sendo uma ferramenta, né? Então, imaginemos que o aluno, recém-formado, tem dificuldade de compreender alguns temas ou desenvolver algumas habilidades, algumas competências. Algumas inteligências artificiais, como o ChatGPT, esse aluno pode estar fazendo um curso, por exemplo, pela Comissão de Valores Mobiliários, disponibilizado, e se ele sentir algum tipo de dificuldade no conhecimento de alguns temas, ele pode ir conversando com a inteligência artificial, realizando perguntas, funcionando como se fosse um professor para ele mesmo, né? Interlocutor, né? Interlocutor. Então, hoje que o chat ETP, por exemplo, né, mas outras inteligências artificiais também, eu acho que elas têm esse papel fundamental de ser uma ferramenta de auxílio. Então, assim, a dica que eu daria para esses alunos aí, que efetivamente estão com essa dificuldade, é que tentem se especializar, tentem buscar informação. O conhecimento é o que vai fazer a transformação, não tem forma, não tem outra forma. Evitem esses ganhos rápidos, essas questões todas. E as dificuldades que tiverem, assim, num estudo solitário, vamos assim dizer, ou se for desafiador um pouco, né? Mesmo se ele não tiver uma mentoria, se ele ainda não tiver essa condição, porque ele é recém-formado, tem vários custos, vários gastos, né? Talvez o uso de uma inteligência artificial pode ser essa mentoria para ele. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso, né? É claro que tem que retroalimentar, alimentar bem essa inteligência artificial com essas informações, mas eu acho que ela ali também é pode ser um grande interlocutor, um auxiliar para quem está É, nessa, E nessa o jornada. senhor tocou num ponto que, para o nosso podcast, é um ponto muito importante, é um ponto muito estrutural, que é exatamente trazer para os temas que nós discutimos aqui a presença desse elemento, né, tão novo, mas já tão difundido, que são as inteligências artificiais. Porque muitas vezes a gente entende que algumas pessoas, às vezes equivocadamente, entendem que a inteligência artificial irá substituir os sujeitos, irá substituir as pessoas e a sua interação. E o senhor fala de algo muito importante, que é você utilizar ali essa ferramenta inteligência artificial em seu favor. E aí, professor, para provocar mais um pouquinho, né? A inteligência artificial, ela poderia nos auxiliar, por exemplo, a começarmos a investir sem correr riscos? Como que a gente poderia dizer, né, ou trazer uma mensagem aí para o recém-formado? Essa mentoria através da inteligência artificial poderia favorecer esses recém-formados aos investimentos, à busca de investimentos de menor risco? Sem sombra de dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Se você estiver utilizando ali a inteligência artificial como ferramenta, como dito, né, ela é uma ferramenta, nunca pode substituir. Temos que fazer uma análise crítica das respostas, buscar o nosso conhecimento, e aquilo ali pode complementar. A inteligência artificial vai complementar as nossas informações e vai nos tirar as dúvidas. Mas sem sombra de dúvidas, o primeiro caminho é entender o perfil do investidor. Se você fizer uma série de perguntas para a inteligência artificial para descobrir o seu perfil de investidor, ela vai traçar para você um panorama de qual é o seu perfil do investidor. E claro que eu sempre aconselho que todos aqueles que começam efetivamente dentro de um mercado financeiro ou dentro de um mercado de investimentos agora, ter um princípio, inicialmente ter um perfil conservador, né? E a própria inteligência artificial, tenho certeza que ela
vai chegar nesse momento do perfil conservador. O que é o perfil conservador? Se você ainda não tem um conhecimento muito grande sobre o mercado, se você ainda não conhece, por exemplo, ações, né? Se você não sabe o que são umas opções, mercado de opções, derivativos, então esqueça um pouco e comece com investimentos mais seguros, né? Certificado de depósito bancário, CDB. Não coloque dinheiro na poupança que está perdendo. Mas não tem jeito de deixar, né? De falar sobre a poupança que você vai perder muito. Mas o certificado de depósito bancário são seguros, né? As instituições financeiras. Procure sempre aqueles investimentos que são garantidos pelo FCV, Fundo do Governo Garantidor. Agora me faltou um pouco, mas esse fundo que funciona entre os bancos, que funciona como um seguro. Então, procure sempre esses investimentos pré-fixados, né? Existem hoje fundos de investimento pré-fixado. Então, existe uma série de carteiras de investimentos que são seguros. E se você utilizar, e aí voltando no assunto, se você utilizar a inteligência artificial, ela vai lhe garantir isso. Ela vai trazer, ela vai lhe informar quais são, dentro de um perfil conservador, claro. Se você tiver um perfil agressivo, arrojado, ela vai te tendencionar para outros investimentos, mas eu acho que não é esse o momento. Há necessidade de verificar primeiro esse perfil conservador. E aí procurar uma instituição financeira, né, que possa atender inicialmente aquelas suas expectativas. Muito bem, professor. Nós já estamos aqui quase encerrando o nosso bate-papo, mas eu gostaria de trazer aqui os conselhos finais, né? Antes dos conselhos finais aí, da gente chegar aí ao final da nossa conversa de hoje, quais são os erros que o senhor poderia identificar mais comuns que são cometidos por esses recém-formados, que chegam ao mercado sem esse preparo, sem essa visão e principalmente, né, sem conhecer quais os caminhos que ele poderia seguir para obter as informações seguras? O senhor poderia nos dar aí alguns exemplos de alguns erros cometidos, alguns erros financeiros cometidos por esses jovens profissionais? Tudo vai se resumir ao endividamento. Infelizmente, tudo vai se resumir ao endividamento. Mais uma vez, não tem nada de errado querer alcançar aquele objetivo, ter lá o seu veículo, a sua casa, o seu modo de vida, poder viajar, poder participar de eventos sociais. Isso é maravilhoso, né? E todos nós buscamos e é isso que nós queremos mesmo, né? Mas existem uma série de gastos que talvez não são os gastos prioritários. Existe uma falta de controle de efetivamente do que ganha e aqueles compromissos que são assumidos. E aí, isso tudo vai se traduzir, infelizmente, no endividamento. Mais uma vez, né, eu tive a oportunidade de falar e falo novamente, não importa o tanto que você ganha, importa o tanto que você gasta, né? E uma outra frase também que eu levo na minha vida, que muitas vezes você tem muito dinheiro e não consegue adquirir muitas coisas. O importante é que você tenha sempre crédito. O crédito ele é fundamental. Com crédito você consegue. Um crédito bem, um crédito bem trabalhado, com garantias, ou um crédito efetivamente que você pode usar nos momentos de dificuldade, mas sempre dentro de uma previsão, lhe facilita muito. Mas o excesso de crédito também é um grande problema, porque pode levar ao endividamento, né? Então, assim, o grande problema, muitas das vezes, é a ansiedade de querer ter acesso a muitos bens de consumo, né? E aí vai muito de cada um, dependendo da profissão. Tem profissionais que ganham muito bem recém-formados, mas querem comprar tudo aquilo que eles passaram muito tempo. Eu vou pegar, por exemplo, da medicina. Uma pessoa fica estudando 6 anos dentro de uma graduação, vai fazer uma residência. A residência ele ganha muito pouco ainda também, né? Uma residência de 3 anos, a depender da residência, 5 anos, pode ficar 11, 12 anos, sem contar o tempo para poder passar na residência, né? Então, assim, é uma luta, é uma vida de muito sofrimento, de muito trabalho, e logo na frente pode ter muito retorno. E normalmente tem, que ainda é Uma uma profissão de opção que tem destaque, né? destaque, com muito retorno. Só que não raramente as pessoas
que se formam e estão efetivamente no mercado de trabalho, elas querem comprar tudo ao mesmo tempo. Aqueles 11 anos, tem um colega que não fez medicina, mas ele fez um outro trabalho, uma graduação menor, ele já passou por tudo, talvez teve uma educação financeira, está melhor do que eu estou ganhando muito, ele tem uma vida. Então, assim, você encontra muitas pessoas com essa dificuldade de equacionar a vontade com o ganho que ela tem e gerando uma dívida muito grande, né? Então, assim, eu acho que tudo se resume ao endividamento mesmo. Tem que evitar esse endividamento para que se possa ter essa saúde, né? Porque é tão bom quando você tem um equilíbrio financeiro, você não vai ter tudo que você quer, é impossível, né? Um preceito básico da economia é que as vontades humanas são ilimitadas e os recursos são limitados. Então, você não vai, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, muitas vezes você não vai conseguir tudo que você quer. Então, assim, ver realmente aquilo que é imprescindível para a sua vida, pensar em poupar, pensar no futuro e equilibrar. Muitas das vezes, aí é uma coisa particular. Tem muitas pessoas que gostam mais de ter o dinheiro guardado do que o bem na garagem, né? E aí, o que que você acha? O que que é melhor? Ter o dinheiro guardado ou ter o bem na Tem garagem? que ter equilíbrio. Você Equilíbrio. não pode ser os dois momentos, não. Já teve uma. Nunca tive dinheiro também, não, tá? Muito longe, pelo contrário. Eu acho que ele tem Não, dinheiro. não é isso. Mas a gente tem uma luta para poder conseguir. Mas Sim. existem umas etapas na vida, trabalhar na instituição financeira principalmente, e você fica muito voltado, aí você inverte um pouco os papéis. Você começa a guardar mais e abrir mão de muitas coisas. Isso também não é saudável. Que é aquele igual o tio Patinhas do desenho, né? Quem é mais jovem, Mergulhando, né? talvez quem é mais jovem não conhece tio Patinhas, mas tio Patinhas é aquele que guardava, era muito pão duro. Isso também não é muito bom, né? Então tem que ter equilíbrio. É claro que você deixar aí 50% para os seus gastos, para a sua vida, para poder ter uma vida saudável, é interessante. Tentar poupar aí uns 20%, fazer aí uma reserva com 20%, né? Eu acho que é interessante. Também você não pode abrir mão de tudo, porque a gente não sabe do dia e da manhã. É. Tudo tem que ter um equilíbrio. É, e eu acho que assim, o que o professor está trazendo para nós aqui hoje são informações preciosas. Professor, eu te ouvindo, eu entendo que isso não é somente para os graduados, aqueles recém-graduados. É também para você, para todos aqueles que estão aí vivendo dificuldades financeiras, exatamente porque primeiro, não tiveram essa educação primeira ali de educar-se financeiramente, de ser previdente para o futuro, de observar como anda o mercado e quais os papéis que são realmente importantes para que você possa investir ou não. Então, hoje a gente está tendo aqui uma aula com o professor Mairink, que está nos ajudando a compreender e, inclusive, colocar os nossos valores, né? Ponderar sobre os nossos valores. Como você bem disse, professor, não basta só economizar, só poupar. É muito importante a gente conhecer os caminhos, a gente ter conhecimento a respeito da profissão que vamos exercer, mas também ter conhecimento do modus operandi, né? Sem Como que eu vou dúvida. montar um escritório? Quais são os custos de um escritório? Quando eu vou ali, vamos imaginar o advogado, ele cobra os honorários, mas daqueles honorários tem que sair as despesas se for um aluguel, se não um aluguel, as despesas de condomínio ali do prédio, ou toda a internet, luz, telefone, tudo isso, muitas vezes a gente percebe claramente que o recém-formado não tem essa informação e essa habilidade. Mas também não são só eles, né? Não, Muitas não. pessoas estão endividadas porque fazem exatamente isso que o senhor acabou de falar. Elas acabam gastando muito mais do que recebem, do que ganham, e acabam se perdendo nesse emaranhado aí. Porque, pelo que eu entendi, e aí me corrija, é um caminho meio que sem volta, né? Sem Uma volta. vez endividado, a tendência é entrar em dívidas mais graves até chegar a uma situação mais insustentável. Muito bem, pessoal. Nós chegamos ao final da nossa conversa. Nós tivemos aqui hoje o prazer de receber o professor Mairink, o Carlos Mairink, Carlos Henrique Passos Mairink, que é doutor
e mestre em Direito Empresarial, mas que também tem aqui uma grande formação, uma formação sólida aí na área de gestão, de financeira, exatamente porque também vem da área de financeira, trabalhou muito tempo na área financeira. Professor Mayrink, seus conselhos foram muito bons. Obrigado. E eu gostaria de pedir ao senhor que desse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Cida. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui com vocês hoje. Assim, sem sombra de dúvida, toda vez que nós podemos sentar e conversar um pouco sobre esse tema, eu gosto muito. Me sinto à vontade para poder falar, porque entra um pouquinho, né? Se a gente puder transformar um pouquinho cada um, né? Uma conscientização para que possa ali efetivamente ter essa gestão financeira da vida. Claro, mais uma vez destacando, sem abrir mão daquilo que é importante para a vida também, né? Afinal de contas, nós temos que viver, nós temos que ter condição, temos que buscar, né? Somos sempre seres em construção, né? E a nossa vida é feita de vários ciclos e recomeçar sempre é importante. Então, mas a gente tem que ter um pouco de responsabilidade. E a responsabilidade financeira é isso. Só antes de deixar essa fala final, eu só gostaria também de fazer um outro aviso para quem está começando a empreender. Empreender é difícil. Você trouxe todas as informações, tem que tomar cuidado com tudo aquilo, tem que planilhar bem, fazer um bom plano de negócio. Mas o que é fundamental, tem que sempre separar o que é dinheiro particular e o que é o dinheiro do negócio. Eu acabei me esquecendo de falar sobre isso e eu acho que é bem importante. Tomar cuidado com que dinheiro do negócio e o dinheiro particular, saber dividir, porque senão você vai ter dois problemas. Você vai ter um endividamento particular e um endividamento do negócio, e aí entra naquela frustração. Então, assim, agora, peço perdão mais uma vez, mas deixando a palavra final. Eu gostaria que todos, assim, tivessem a oportunidade de refletir um pouco sobre esse tema. Se tiver a oportunidade de vir ali, algo que pode deixar para depois, começar a fazer uma gestão, buscar um curso, né, utilizar a inteligência artificial, fazer uma pequena planilha, uma economia doméstica, separar bem a atividade. O pouco que fizer já vai fazer uma grande diferença no final. Uma coisa que eu sempre também digo para todos, e eu gosto de pensar sempre dessa forma, é que eu nunca trabalho mês a mês. Eu sempre trabalho 12 meses. Então, se você economiza R$ 1.000 por mês, R$ 500 no mês, R$ 300, não importa tanto que você vai economizar, multiplique por 12. E perceba o que isso vai representar no final do ano. Talvez uma viagem, Sim. talvez um presente melhor, talvez uma possibilidade de um lazer melhor. Então, são pequenas coisas que nós multiplicarmos por 12, eu acho que sempre faz uma diferença na nossa vida. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui presente hoje. Somos nós que agradecemos, professor Mayrink, e eu quero agradecer a você que está nos acompanhando e convidá-los a nos seguir, porque cada semana nós vamos trazer aqui convidados especiais, convidados que irão, com toda certeza, enriquecer aí o seu conhecimento. Eu sou a professora Cida Vidigal, sou professora da FAMIG, FEAMIG, e nós estamos, mais uma vez, encerrando o nosso podcast. Muito obrigada e siga-nos nas redes sociais. Obrigado.